Muito bem-vindo ao meu canal. Este é um momento de edificação e eu tenho uma palavra do céu para te dar neste dia. Espero que você seja edificado aí dentro da sua casa, dentro do seu lar, em nome de Jesus, amém? Essa passagem se encontra lá em Lucas 12, capítulo 12, versículo 16. Fala sobre uma parábola que Jesus estava contando aos seus discípulos. E diz assim: então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. E então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. E o Senhor Deus me trouxe essa palavra essa semana e me chamou a atenção em dois pontos. O primeiro ponto e o primeiro erro deste homem é que ele estava agindo segundo o seu pensamento, segundo o seu entendimento, segundo o seu desejo. Né? A história conta dizendo que ele disse e pensou consigo mesmo. Ele mesmo pensou, ele mesmo agiu, ele mesmo decidiu. E o que a palavra de Deus diz sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos corações? A palavra de Deus diz que o coração é enganoso. É enganoso. E aí o Senhor me levou lá em Provérbios. Vou ler com você e compartilhar. Deus me levou lá em Provérbios 3, capítulo 3, versículo do 5 ao 8. E diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E isto lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Olha só o que Deus está falando. Deus está dizendo aqui que não é para nós confiarmos no nosso coração. Não é para a gente confiar naquilo que está aqui dentro. Porque é enganoso. Ele fala, enganoso é o coração. Porque a gente, né, a palavra de Deus diz que do coração procede saídas adultério, prostituição, homicídios, mentiras, enganos. Porque a carne, a alma, ela gera isso. De nós mesmos, nós não podemos produzir bem algum. Sabe, isso diz a palavra de Deus. Porque o que vem de bom, o que vem de bem, vem do alto, vem do céu. Porque a fonte do bem, a fonte que produz algo bom dentro de nós, que gera o fruto do Espírito, vem do alto, vem do Senhor e não vem de nós mesmos. E é por isso que o Senhor Deus está dizendo que não é para nós confiarmos no nosso próprio entendimento, porque ele pode ser enganoso, ele pode ser egoísta, ele pode ser mentiroso. Ele pode ser falso. Então nós precisamos confiar no Senhor. Olha o que o versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então isso é muito sério. Então o Senhor está falando conosco que não é para nós confiarmos em nós mesmos, no nosso próprio entendimento. É para confiarmos em quem? No Senhor. E este homem, querido, não estava confiando no Senhor. Este homem estava com medo do que poderia ainda acontecer. A palavra de Deus diz, né? A parábola fala que ele era um homem rico. Ele já era um homem farto. Né? E o que ele fez? Eu vou quebrar esses celeiros para construir outros maiores, para ganhar para poder acumular e armazenar coisas ainda maiores. E aqui, querido, o problema não é em você guardar, né? Fazer uma poupança, não é isso. Deus não está falando disso. Mas Deus está dizendo que sobre o egoísmo e a sua ganância. Ele não estava preocupado com mais nada, a não ser com ele mesmo, com aquilo que ele simplesmente colocou no coração. Né? A palavra é clara, fala que ele mesmo pensou e agiu assim, de acordo com o pensamento, de acordo com o que ele estava pensando. Então esse primeiro ponto e o primeiro erro deste homem foi confiar em si mesmo e não confiar no Senhor, sabe?
não confiar em Deus. Amém? A palavra de Deus diz também lá em Isaías 55:8. Vamos abrir lá. Fica pertinho de Provérbios. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha só que tremendo. Olha, ele fala: os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Os pensamentos do Senhor, eles são maiores e são mais altos do que o meu e do que o seu. E é por isso que nós devemos confiar no Senhor e não em nós mesmos, e não em nossas estratégias. Né? Às vezes a gente fala: não, eu sei fazer, eu entendo disso. Deus pode deixar que eu... Não pode, né? Pode deixar que eu entendo sobre isso. E eu vou fazer sozinho, eu não preciso do Senhor para isso, eu não preciso orar para Deus para isso, eu não preciso buscar a Deus para isso, porque eu sei, eu dou conta. E é esse entendimento que cai, que muita gente cai. É esse falso entendimento, né? Essa falsa confiança, né? A palavra de Deus é clara: confie no Senhor de todo o seu coração e não em seu próprio entendimento. Provérbios está falando isso, para a gente confiar no Senhor. E este homem não estava confiando em Deus em nenhum momento. Ele estava preocupado com o dia de amanhã. E o que a palavra de Deus diz? Basta cada dia o seu mal. Deixa que o dia de amanhã se encarregue dele mesmo. Né? E ele estava preocupado com dias, com anos, com... Querido, a gente só pode tomar uma posição quando o Senhor nos ordena, quando tem uma direção do céu. Mas quando é do nosso próprio entendimento, quando é do nosso próprio pensamento, quando a gente acha que então é porque está errado. Se não tem a mão de Deus, se não tem a palavra de Deus para nos guiar, segundo a palavra de Deus para nos direcionar, então é um engano. E se você está caindo num abismo de engano e de mentira. Né? Então, isso que Deus está falando para nós, né? Que não é para nós realmente assim, não porque Deus está dizendo para nos abater, né? A palavra de Deus diz que os pensamentos deles, de Deus para nós, pensamentos de paz, pensamentos de bem, para nos dar, né? Para nos fazer bem, não para nos fazer dano algum, né? Então, olha só que tremendo. A gente precisa confiar sim na direção de Deus e nos pensamentos do Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele estava olhando apenas para a terra. Nos seus esforços estavam apenas em preparar algo para ele mesmo. Olha só. A gente sabe que a nossa vida, que nós somos criados com um propósito. Nós sabemos que nós nascemos para um propósito de alguém. E esse alguém chama o Senhor Deus Todo-Poderoso. O reino é dele, querido. É para ele todas as coisas. A palavra de Deus diz que para ele são todas as coisas. Porque dele e para ele são todas as coisas. Então nós estamos nesta terra para cumprir o propósito do Senhor em primeiro lugar. Sabe, este homem, ele não fez isso, né? Ele gastou o seu esforço para fazer algo para ele mesmo. Isso se chama egoísmo. Pensar em si mesmo. Pensar, né, na carne, no desejo da carne. E em nenhum momento se preocupou em preparar algo para o Senhor, algo para o reino, algo para a glória de Deus, né? Então, se ele estava olhando totalmente para a terra. E a palavra de Deus diz que nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, que as nossas riquezas, elas estão nos lugares celestiais. A palavra de Deus diz, querido, que o nosso tesouro está lá com o Senhor e não na terra. E é por isso que este homem errou.
Ele pecou, sim, porque ele pensou em si, ele pensou somente aqui nesse momento na terra. E quantos de nós pensamos somente nos momentos terrenos? Nós não pensamos na glória, não se fala mais da glória de Deus, não se fala mais, sabe, do tesouro, das ruas de ouro, de ser elevado em nuvens, não se fala mais do céu, porque as pessoas fitaram seus olhos na terra e ficaram seu pé aqui na terra e acha que só isso é, quando há algo muito além, tem algo a mais aí. E você precisa compreender que tem algo muito mais além do que esta terra, do que o que nós vivemos aqui, porque o nosso preparo é para a glória. Nós estamos nos preparando para a glória. Você tem se preparado para a glória. Você tem se preparado para o céu. Você tem se preparado para a sua terra, porque a sua terra não é aqui. Você é estrangeiro. Eu sou estrangeira, né? Moisés falou isso, eu sou estrangeiro em terra estranha. Eu tô aqui. Nós somos estrangeiros, você não é daqui. Eu não sou daqui. Então a minha mente, o meu coração, aquilo que eu busco não pode estar voltado apenas para a terra. Tem que estar voltado para o céu em primeiro lugar. Tem que estar voltado para o Senhor. E nós temos feito isso, querido. Cada dia que passa, as pessoas só pensam em si mesmas. Cada dia que passa, as pessoas só pensam em buscar riquezas para ela mesma. Coisas aqui na terra para enficar os teus pés ainda mais nessa terra. Meu Deus fala o quê? O que a palavra de Deus diz? Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Nosso tesouro está na glória. O nosso tesouro está com o Senhor. O nosso tesouro está com Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar um tesouro que não corrói, que nem a traça ou a ferrugem corrói, mas um tesouro, querido, onde não chega traça alguma. Esse tesouro que permanece para sempre. As coisas da terra vão ficar aqui. Esse homem rico talvez se esforçou, teve muitas riquezas aqui, mas e aí? Ficou para quem? A palavra de Deus falou assim: hoje mesmo pedirá a sua alma. E aí, para quem vai ficar? A preocupação dele era tanta com as coisas terrenas, com riquezas. E Deus diz para ele: insensato, hoje mesmo lhe pedirão a sua alma. E o que ele fará? Para quem? Para que essas coisas vão ficar? Querida, a traça e a ferrugem vão corroer. Vai ficar aí. Mas o que ele preparou para a eternidade? O que eu tenho preparado para a eternidade? O que você tem preparado para a eternidade? Você tem juntado tesouro no céu? Ou seus olhos estão ficados apenas na terra? Pense nisso. Pense nisso, querido. É um momento oportuno. É um momento onde você tem que parar e dizer: eu tenho buscado o Senhor. Eu tenho olhado para o céu. Minha vida tem se voltado para Ele. Eu tenho buscado riquezas para Ele. Ou só para mim mesmo? Pense nisso, querido. Pense nisso. Porque eu quero te dizer que você não é desta terra. Você não é dessa terra. Você vai prestar conta para aquele que é dono de todas as coisas, que é Senhor de todas as coisas. E Ele vai perguntar para você o que você preparou. Aonde ficou os teus olhos? Aonde ficou os seus esforços? Aonde ficou a sua dedicação? Foi aqui na terra? Ou foi para o céu? Para as coisas de Deus? Para as coisas celestes? E aí? O que você dirá? O que você fará? O que você vai responder para Ele? Né? Para encerrar, lá em Mateus 6. Mateus 6. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa ser abençoado com esta palavra. Viu, querido? Em nome de Jesus. Não perca a hora. Não perca o momento. Não perca.
Nada, nada, nada é mais valioso do que estar debaixo da palavra de Deus, do que estar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, para encerrar Mateus 6, versículo 19, diz assim: não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aí, querido? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu tesouro? Eu queria te deixar com essa palavra para você poder meditar. Aonde está o seu coração? Aonde estão os seus esforços? E lembre sempre, tudo nessa terra vai passar, mas há algo muito mais além, há algo muito mais esplêndido, muito mais especial, que é a glória de Deus que te espera. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa tocar o seu coração, que você possa viver uma vida de intensidade e seja abençoado em nome do Senhor Jesus.